Sabe, quando a gente pensa numa lei, o que vem à cabeça? Um texto, né? Um monte de palavras num papel. Mas será que é só isso? A verdade é que, para uma lei funcionar de verdade, a gente precisa de uma espécie de arte, uma tecnologia para decifrar o que está por trás das palavras. E hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, em como os especialistas desvendam o verdadeiro sentido do direito. Então, vamos direto à pergunta que guia tudo isso. Uma lei é só um amontoado de palavras? Poxa, se a resposta fosse um simples sim, a vida seria bem mais fácil, né? Mas a justiça, talvez nem tanto. A real é que por trás de cada artigo, de cada vírgula, existe um mundo de intenções, de contextos e de propósitos só esperando para ser revelado. E para a gente fazer essa descoberta, nosso roteiro vai ter algumas paradas essenciais. Primeiro, a gente vai na busca pelo sentido. Depois, vamos direto para a letra da lei, o texto puro. Dali, a gente amplia o olhar para o contexto do sistema todo, faz uma viagem no tempo entre passado, presente e futuro, para enfim chegar no espírito da lei. E no final, a gente amarra tudo numa abordagem unificada. Vamos lá. Pensa o seguinte, interpretar a lei não é como ler um romance, sabe? É muito mais parecido com o trabalho de um detetive. Não é uma leitura passiva, de jeito nenhum. É uma investigação ativa. Uma caça por pistas escondidas no texto para a gente desvendar o verdadeiro propósito por trás daquelas palavras. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente a ideia. Interpretar a lei não é seguir um mapa com uma única rota. É como ter uma caixa de ferramentas bem completa. Cada ferramenta vai oferecer uma perspectiva diferente, um novo ângulo. E é só combinando várias delas que a gente consegue construir o verdadeiro significado da norma. E toda boa investigação começa por onde? Pela evidência mais clara, mais óbvia, o próprio texto. Então, nossa primeira ferramenta de análise é a gramatical. A gente vai colocar a lupa bem de perto e ver o que as palavras literalmente dizem. Aqui o trabalho é quase de um linguista. O intérprete analisa o significado de cada termo, como as frases foram montadas, a pontuação. Olha, tudo importa. Pensa nisso como o alicerce de um prédio. É a base de tudo que vem depois. Sem entender as palavras, o resto todo pode desmoronar. Vamos pegar um exemplo prático para a coisa ficar mais clara. Lá no Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, o artigo 51 lista uma série de cláusulas de contrato que são consideradas nulas, abusivas. Só que a mágica está numa expressãozinha, entre outras. Gramaticalmente, essas duas palavras abrem um portal. Elas estão dizendo que aquela lista não é fechada, é aberta. Isso permite que a justiça considere outras cláusulas como abusivas, mesmo que não estejam escritas ali. É genial. Mas calma lá. A análise gramatical é só o ponto de partida. Aquela ideia antiga, em latim, que dizia que se o texto é claro, não precisa interpretar. Isso aí, gente, já era. Tá mais do que superado. O mundo de hoje é complexo, e o direito moderno exige que a gente vá muito além da superfície do que está escrito. Beleza. Se a análise gramatical foi a gente olhar uma árvore bem de pertinho, agora a gente precisa dar uns passos para trás e olhar a floresta inteira. Sabe por quê? Porque nenhuma lei é uma ilha. E aqui que entra a nossa segunda grande ferramenta, a interpretação lógico-sistemática. A lógica aqui é bem simples. A gente sai do micro, do detalhe das palavras, e vai para o macro, para a visão do todo. Uma lei não flutua no vácuo. Ela é uma peça dentro de uma engrenagem imensa que é todo o sistema jurídico. E para essa máquina funcionar direitinho, todas as peças precisam se encaixar. O que essa técnica faz é nos forçar a fazer um tipo de check-up de compatibilidade. A lei conversa com outras leis do mesmo nível que tratam de temas parecidos? Essa é a análise horizontal. E, o mais importante de tudo, ela está de acordo com a nossa lei maior, a Constituição? Essa é a análise vertical. E aqui não tem meio termo. Nada pode contrariar a Constituição. Voltando para o nosso amigo CDC, ele é um ótimo exemplo disso. Não dá para ler o Código de Defesa do Consumidor de forma isolada. Ele precisa estar totalmente alinhado com a Constituição, precisa dialogar com outras leis, como a da ação civil pública e até com normas internacionais. Fica muito claro como o direito é uma grande rede, toda conectada. Muito bem, nossa investigação agora vai ganhar uma nova dimensão, o tempo. A gente vai precisar agir um pouco como historiadores, olhando para o passado para entender a origem da lei, e também um pouco como futuristas, pensando em como essa lei se aplica no mundo de hoje e no de amanhã. A técnica histórica é como se a gente voltasse na cena do crime legislativo. É ir atrás dos debates no Congresso, dos rascunhos dos projetos de lei, do contexto da época, tudo isso para entender qual era a vontade original de quem criou a lei lá atrás. E se liga nesse caso, que é simplesmente fascinante.
No texto final do Código de Defesa do Consumidor, foi publicada a palavra transferência. Ok, né? Só que não. Ao investigar os registros da época, os juristas descobriram um erro de digitação. A palavra correta, a intenção original era transparência. Uma única palavra que muda completamente o sentido do artigo. É a história consertando o presente. Agora, se a técnica histórica é olhar pelo retrovisor, a sociológica é olhar pelo para-brisa, para o presente e para o futuro. O objetivo aqui é super importante, garantir que a lei não vire uma peça de museu empoeirada, adaptando o significado dela para os problemas e realidades de hoje. O CDC foi criado em 1990, muito antes do boom da internet. É a interpretação sociológica que permite que a gente aplique ele hoje ao e-commerce, aos contratos eletrônicos, realidades que mal eram imaginadas lá atrás. É isso que mantém a lei viva e relevante. Bom, agora a gente chegou ao coração da nossa jornada. A gente já viu o que a lei diz, onde ela se encaixa e quando ela foi criada. Mas agora falta a pergunta mais importante de todas. Por quê? Qual é o propósito, a alma, o espírito da lei? Como disse o grande jurista Miguel Reale, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o propósito social da lei. É esse propósito que funciona como uma lanterna, sabe? Iluminando o significado de todo o resto. Então, o ponto central é este. A técnica teleológica vai atrás da razão de ser da norma. E por isso, ela não é só mais uma ferramenta. Ela é a bússola que orienta todas as outras. É ela que garante que a aplicação da lei sempre sirva ao seu propósito fundamental. No CDC, o artigo 4º é o coração teleológico. É ele que estabelece todos os objetivos da lei, como a proteção do consumidor e a harmonia nas relações. Então, qualquer interpretação de qualquer outro artigo do Código tem que estar alinhada com esses fins maiores. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Que essas técnicas não são concorrentes, elas não brigam entre si, elas não são um checklist para seguir um passo depois do outro. A melhor imagem é mesmo a de uma caixa de ferramentas completa e bem organizada. Cada ferramenta oferece uma peça do quebra-cabeça. A gramatical nos dá as palavras. A sistemática monta o quadro geral. A histórica e a sociológica nos dão o contexto no tempo. E a teleológica, o propósito. Essa é a luz que ilumina a imagem final. E é a união de todas elas que nos leva da letra fria da lei ao seu verdadeiro espírito. Para a gente encerrar, fica a reflexão. Se o direito é um organismo vivo que precisa se adaptar para continuar servindo à sociedade, não seria justamente a arte da interpretação, o mecanismo que o mantém respirando, a força que garante a sua relevância e sua vitalidade através do tempo? Pensa nisso.